Nós temos condições de mudar o Brasil. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Co. E eu sou a Tayana Lindemann e hoje a gente tem mais um papo feito, essa conversa solta com os convidados que vocês já estão acostumados. A convidada de hoje é bem interessante como é que a gente se conhece. Ela foi nossa professora na faculdade, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas, na verdade, a participação dela aqui, o convite para ela vir até o Nós da Nutrição, veio depois que ela fez uma participação em um dos programas do Balaio da Dona Deusa. Se tu tá por fora do que é o Balaio, eu vou resumir aqui porque ele é uma novidade para o Nós da Nutrição e pode ser que muitos ouvintes não conheçam. O Balaio, ele é um programa de rádio de Sergipe, que acontece todos os domingos, de manhã, das 8 às 10, e a gente foi convidado para fazer parte desse programa de rádio com um quadro que chama Minuto Podcast Nós da Nutrição. E lá a gente divulga, então, nesse mini quadro, alguns trechos dos nossos episódios para reflexão e um convite para conhecer o podcast também para os ouvintes do programa. A fala da nossa convidada, que vocês já vão conhecer, tem muito a ver com o que a gente conversa hoje. Então, Gabriela, seja bem-vinda e te apresenta para o pessoal. Bem-vinda, Gabriela. Tayana e Pablo, agradeço muito o convite e é um grande prazer estar aqui nesse momento. Então, eu sou Gabriela Coelho Souza, professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais, bióloga de formação, e aí já é uma história, né, como eu chego até aí, mas principalmente, talvez o que mais tenha relevância aqui para a nossa conversa é que eu coordeno o ASSAN Círculo, que é o Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é um centro de referência em SAN, localizado na Faculdade de Ciências Econômicas dentro do CISAD, que é o Centro Interdisciplinar de Sociedade e Desenvolvimento. E ele existe desde 2019 e eu posso falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Perfeito. A gente vai entrar nesse papo com certeza. Bom, para quem está acostumado com PF, a gente tem aquelas nossas perguntinhas iniciais para conhecer um pouco mais a convidada, que não só o que ela faz, o trabalho dela, mas também o que ela come, do que se alimenta, não é mesmo? Mas antes, Thay, eu queria fazer só um momento de disclaimer, assim, posso? Claro. Porque quem me conhece na graduação sabe que um dado momento lá fui bolsista da Gabriela, então pessoas, de certa forma, a Gabriela já foi minha professora, além de professora, né, Gabriela? Tu lecionou para nutrição e leciona. Isso, então, acho que essa história é uma história interessante, né, porque eu sou professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais, mas eu entrei para esse departamento a partir de um concurso para o Plageder, que é o curso de bacharelado em desenvolvimento rural, e que tem já essa abordagem intermultidisciplinar. E eu já vinha atuando dentro do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, que é um dos 4 programas da Faculdade de Ciências Econômicas e aquele que abriga aí professores de praticamente todas as unidades da universidade. Em função desse concurso, era um concurso que visava selecionar professores que tivessem esse envolvimento com o desenvolvimento rural, não tinha nenhuma em relação ao curso de mestrado, doutorado ou graduação, é que uma bióloga hoje se encontra dentro do Departamento de Economia e Relações Internacionais. Mas só convém ressaltar que cerca de 20% dos professores deste departamento não são economistas, né, como se espera. E isso cria para a universidade esse ambiente bastante fluido, articulador e talvez um dos melhores espaços de atuação dentro da universidade e que abriga a temática da segurança alimentar e nutricional, que por si só é uma temática multi-interdisciplinar. E é um ambiente muito rico também, onde na graduação, né, os alunos eles experienciam coisas muito diversas e trocas de experiências também. Foi onde eu consegui enxergar de uma maneira muito mais clara toda a questão de biodiversidade e a relação com a nutrição. Feito esse disclaimer, pessoas, ouvintes, queridos,
Thay, e essas perguntinhas que tu tem pra nós? Perguntinhas. Então, Gabriela, a gente queria saber de ti. São 2 perguntinhas, tá? Nada demais, mas são a ver com comida, que é a melhor coisa que existe no mundo. 2 perguntinhas. Primeiro, qual é a tua bebida favorita? Que pode ser alcoólica ou não, ou as duas, tá? Mas aquilo que tu mais gosta de beber. Fica bem à vontade. Então, acho que é o clericô. Um clericô ao pôr do sol com com frutas e de preferência Tem seu valor. tentando integrar frutas aí da nossa biodiversidade, frutas nativas. Perfeita a resposta. Pra quem tá casado. ouvindo e não sabe o que é um clericô, explica pro pessoal qual é a misturinha. Ele é um vinho branco com guaraná e com várias frutas picadas, né? Então, de preferência, as frutas mais brancas ali, como a maçã, mas dá para estar envolvendo aí as frutas nativas aí, que é uma das pautas que a gente vai estar conversando agora. O clericô, deixa eu tirar uma dúvida, o clericô não tem algumas variações que vai espumante? Pois é. Acho que sim. Bem, espumante é praticamente um vinho branco, né, gente? Não sei. Não sei pra quem dizer. é entendido, eu não aqui... sei se a gente pode falar pois esse tipo de coisa pra quem é entendido. Estou num terreno muito complicado agora e possivelmente estou falando besteira. Mas assim, eu como leigo de vinhos e tal, só consumidor, eu já ouvi pessoas falando, vou fazer um clericô, comprarei uma espumante, comprarei um brute, não sei o que, biriri, barará. Fiquei com isso na cabeça agora, porque uma vez tomei um muito bom. Realmente, Gabriela, essa tua escolha foi sagaz. Acertadíssima. Acho que deve ter várias variações, né? Junto com pode ser o espumante, o guaraná. Eu estou colocando aqui o que eu fazia nas minhas festas, onde a gente recebia então, muitas pessoas e festas aí muito longas e a gente, né, produzia dessa forma. Junto com o pessoal da biologia, né? Acho que é bom a gente também contextualizar aí o pessoal da biologia dentro da URGS, que tinha aí uma larga trajetória em festas dentro da nossa universidade. Sim. É verdade. E o Guaraná é a versão o pó ou o Guaraná que tu diz? Eu gosto do Guaraná Antártica, mas apesar de dar aula para nutrição, eu não sou uma cozinheira detalhista, tá? Então vocês vão ter muito mais detalhes do que eu. Que ótimo. Eu acho que o clericô aceita de tudo, eu não sei. Eu acho que ele tá tranquilo. Eu acho. E a gente tem outra perguntinha, que é a pergunta que tá relacionada ao nome desse quadro, PF. PF é uma sigla para muitas coisas, como a gente já disse aqui, alguns já ouviram, mas no caso do quadro do Nós da Nutrição, PF seria prato feito. E para ti, Gabriela, qual que seria o teu prato feito favorito? Qual que seria aquele ingrediente ou aquela composição que não pode faltar pra ti? Isso aqui tem que ser, se eu tenho que ir no restaurante, eu vou comer isso aqui certo, porque isso aqui é o meu PF, isso aqui é o meu prato feito. É uma das questões que mais está presente na vida das famílias da pandemia e cabe, né, às mães, às mulheres, a fazer. E aí, dentro do meu PF ali, que tem que agradar o filho, que tem que agradar o marido, que tem que agradar a família toda, tá o guacamole. Então, acho que o abacate aqui, ele entra muito bem, assim, tem que tirar a cebola para o filho, mas aí a gente sempre faz as misturas, ele é perfeito para esse momento. Umas adaptações. Pra agradar todo mundo. Nossa, tô chocada. É a primeira vez que o guacamole entra aqui pra nós como verdade. PF. Eu adorei. Porque a gente adora fazer aqui em casa porque é muito prático. E a gente já teve alguns momentos que a gente fez até a bolachinha, tortilha, né? A gente já fez até, não, vamos comprar farinha, vamos fazer. Enfim, não ficou aquela coisa, né? A gente prefere comprar um biscoitinho, alguma coisa, ou fazer um outro biscoitinho, porque a gente não conseguiu fazer ela tão gostosa quanto a gente queria. Mas é muito prático. Nossa, na época de abacate a gente quase fica verde de tanto guacamole que a gente come. E agora eu tô morando num sítio, né? E a gente tá, então, comendo o abacate, plantando as sementes. É uma das mudas que mais vem pegando aí mesmo com frio, com a geada. Então, eu tô adorando o abacate mesmo. Mas só uma confissão dentro da dinâmica familiar.
Eu gosto muito de comer com Doritos, né? Apesar de ser um ultraprocessado e tal, de mega... nachos. Sim. Combina. E aí o meu filho adora também. Mas aí o meu marido disse, não, eu vou colocar, né, na mídia, dizendo que a coordenadora do Associated colocou meu ultraprocessado. Guacamole com Doritos. Não tem como. Sensacional, Gabriela. Eu vou Muito complementar, bom. então, também uma informação, porque se tem alguém que ouve gente desde o início, sabe que eu já falei várias vezes aqui que eu não gostava de abacate. Até, sei lá, setembro, estamos em outubro, tá? Até setembro eu não gostava de abacate. E aí eu me forcei a experimentar abacate de diferentes formas, porque eu queria gostar. Então agora eu estou conseguindo comer abacate. Isso foi um sucesso pra mim do mês de outubro. Mas a única forma que eu consegui comer ele foi salgado. Eu não consegui comer ele doce, porque eu sei que tem gente que gosta mais de doce, com mel, com frutas, né? Ou, sei lá, com cacau. E eu experimentei com azeite de oliva, sal e mais umas outras coisinhas e tá rolando. Então eu tô muito feliz que eu tô conseguindo. Uma hora eu chego no guacamole, eu vou conseguir comer guacamole. Tenhamos fé no santo abacate. Exatamente. Tu consegue, ele vai chegar pra mim. Exato. Bom, vamos pro nosso papo, então, né? Gabriela, tu quer te apresentar, assim, com as tuas características de formada ou... de novo? Porque, assim, a gente chamou a Gabriela e ela é bióloga. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma bióloga aqui no podcast. Eu acho que a gente já conversou com uma bióloga numa entrevista que nós fizemos pro Nozes e Vozes uma vez, mas isso faz cerca de 2 anos, o podcast já fechou 3 anos, Exato. né? Então faz muito tempo, mas nunca conversamos de fato assim, tão descompromissadamente, tão tranquilamente com uma bióloga em si. Então podemos dizer que sim. A gente queria ouvir mais da Gabriela, assim, sobre a biologia e o que a biologia tem a ver com a nutrição. Acho que isso é uma coisa importante, assim, para quem tá nos ouvindo, principalmente porque tem muita nutricionista nos ouvindo e pode estar estranhando. Então, vamos fazer essas relações, né? O que a biologia tem a ver com a nutrição? Então, essa pergunta pode ser respondida de diversas formas, mas eu vou responder a partir da minha trajetória. Eu fiz biologia ainda e finalizei na década de 90, e depois disso o ciclo já teve várias alterações, mas na época a gente tinha 2 grandes áreas, as áreas mais ecológicas, botânicas, e as áreas mais relacionadas à biotecnologia e a parte mais médica. E eu fui na parte da etnobotânica, fiz mestrado, meu doutorado dentro do programa de pós-graduação em botânica e trabalhei com conhecimentos tradicionais. Minha orientadora, a professora Elaine Elizabetsky, ela tinha vindo da Universidade Federal do Pará, trabalhando com conhecimentos tradicionais no Pará, mercados europeus, Caiapó, e aí tem todo um ideário ali dos biólogos. A Amazônia é o espaço privilegiado para a biologia, principalmente essa biologia que quer entender aí os processos ecológicos, as relações. E então eu fui por esse caminho, né? Eu trabalhei com conhecimentos tradicionais dos agricultores familiares aqui de Maquiné. E agricultores que trabalhavam com o extrativismo da samambaia preta. E na época, assim, eu tinha uma grande embate, talvez, com a minha orientadora, talvez não possa dizer isso, assim, mas ela colocava que se eu queria realmente trabalhar com etnobotânica, etnoecologia, ir para a Amazônia, porque aqui no sul do Brasil não tinha populações tradicionais e muito menos tinha biodiversidade. E aí foi... Ai, que choque! Que horror! Ela era paulista e veio da Amazônia, então assim, né, vamos dar os verdadeiros pesos aí, medidas, né, então... Ela tinha um viés bem grande por isso, né? Isso, então, e ela tinha trabalhado com os caiapós, ela tinha feito parte do primeiro equipe multidisciplinar montada pelo Daryl Posey, que era um pesquisador do Museu Emílio Gueldi, e que fez um trabalho aí de avançar nos etnoconhecimentos, de como se faz a agricultura, a etnoastronomia, então assim, a etnobotânica, a etnofarmacologia, então era um mundo realmente, digamos, de se interrelacionar com uma outra cultura. Então assim, talvez nessa perspectiva ela tivesse razão. E aí foi que
Quando eu estava fazendo o mestrado, e aí foi em 1997, foi a defesa de 3 trabalhos em botânica, que também a botânica estava inaugurando essa área. E aí era a defesa da Rumi Cubo, do Rodrigo Gastaldi Magalhães e a minha. E o Rodrigo fez um trabalho muito interessante com o seu sermão, que era um curandeiro do Alto Uruguai, descendente de indígenas que tinha sido raptado pelos indígenas, e ele fazia todos os seus diagnósticos pela íris e pelo pulso, e receitava plantas medicinais. Então aquilo para nós era nossa, né? Assim, tipo, era chegar numa outra cultura, assim, próxima dentro do nosso estado. E a Rumi trabalhou com mulheres agricultoras familiares também nessa região. Então, essas 3 dissertações, elas inauguram aí a ideia de etnobotânica dentro da botânica da URGS. Bom, aí o doutorado, então, eu e o Rumi nos organizamos e definimos que a gente queria trazer para a URGS as etnociências. E os grandes espaços de aprendizado eram os congressos da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Ginecologia, que tinha sido inaugurado em 1996. Então, a gente faz parte também da trajetória dessa sociedade no Brasil. E aí, quando a gente trabalha, né, com outros conhecimentos, com outros grupos, não tem essa intersecção assim tão separada. Não, isso é nutrição, isso é biologia, isso é medicina, isso. Claro. Então é a partir dessa interlocução e dessa visão sistêmica que esses grupos têm que a alimentação passa a ser também, né, algo extremamente importante dentro dos cotidianos das nossas pesquisas. E nós, então, naquele estava finalizando o mestrado, a gente entrou para a ONG ANAMA, que também estava se criando, digamos assim, junto ao município de Maquiné, porque era o momento que as unidades de conservação do Rio Grande do Sul, muitas delas estavam saindo do papel e passando a ser implementadas. Então, é nesse contexto que a gente foi convidada por esse grupo para trabalhar com as plantas medicinais. E quando a gente começa a se envolver com o trabalho da Rafinha, das Bruxinhas de Deus, que tinham um papel central na realidade das mulheres no meio rural. Por quê? Porque era um momento que uma vez por semana elas se reuniam, era um momento onde elas faziam seus preparados e elas podiam trocar, podiam se fortalecer. Então, eram espaços extremamente importantes para o rural. Mas o que a gente viu que mais chamou atenção era que o extrativismo da samambaia preta era a principal alternativa de renda para essas mulheres, para a família, dentro de um contexto aí de uma cadeia produtiva em nível nacional. Então, a gente se envolve com essa temática, é a temática do meu doutorado e do doutorado da Rumi, que ela faz antropologia e eu faço ainda na botânica, buscando alternativas de renda para os extrativistas. E aí, então, a partir dessa temática, o programa de pós-graduação em desenvolvimento rural passa também a fazer essa abordagem e a gente começa a trabalhar juntos com a ONG Desenvolvimento Rural na pessoa do professor Lavois de Andrade Miguel. E com isso, então, a gente tem ali um primeiro produto, que é um livro que vai resgatar todo o extrativismo e o licenciamento da samambaia preta, que é o primeiro produto florestal não madeirável que é licenciado no estado do Rio Grande do Sul, que tinha uma legislação extremamente restritiva para o uso sustentável da Mata Atlântica. Bom, a partir, então, dessa aproximação e do envolvimento com o desenvolvimento rural, então eu fiz o meu pós-doc no PGDR e ali já comecei a trabalhar na orientação de alunos. Então, um dos grandes trabalhos foi com os pescadores da Lagoa Mirim, o mestrado da Estela Pieve, e um projeto, então, que eu aprovei junto ao edital universal do CNPq. E é ali que começa, então, digamos, a partir do olhar da relação dos pescadores, a relação das lagoas e a relação toda dos processos de desenvolvimento sobre esses pescadores que eu começo a trabalhar, então, com questões relacionadas à alimentação. Na verdade, agora é um produto, né,
que é o pescado relacionado à alimentação. Bom, em 2009, então, eu passo a integrar o Departamento de Economia e Relações Internacionais e, a partir dali, então, eu fui designada para trabalhar com a nutrição. Então, digamos, eu começo a ter essa aproximação maior com a questão da alimentação a partir da minha relação como professora dentro do curso de nutrição. E nisso, estamos lá em 2010, 2011, a temática da segurança alimentar e nutricional passa a ser extremamente relevante e dentro do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural se avalia que é uma temática emergente e necessária que fosse coberta. Então, o professor Lovoar me convida, então, junto com a Gladys, que o Pablo conhece a Gladys, né? Ela estava chegando também na URGS, Sim. a criar o grupo, o NESAN, o Núcleo de Estudos em Segurança Alimentar e Nutricional. Quer comentar, Pablo? O que eu recordo, assim, Gabriela, que a gente teve nesse momento da nutrição, que eu lembro, assim, mais distintamente, é que quando a gente observou que nós tínhamos na disciplina de economia para nutrição, uma bióloga, a gente, primeiro que economia para nutrição, daí a gente ficou assim, né? Como assim, bióloga? Exato, Que no caso era tu, e a forma que a disciplina era lecionada, tarará, todos os conceitos, eles tinham esse olhar que era para as coisas, falava muito em cadeia de produção, né? Em como o produtor ele conseguia escoar as coisas, até um trabalho que tu fizeste conosco, que a gente já comentou em algum episódio aqui sobre como a gente, enquanto nutricionista, observava as políticas de alimentação e nutrição, as políticas de segurança alimentar e nutricional dos municípios, como que a gente poderia intervir, como a gente poderia contribuir, que eu acho que vem muito fruto dessa perspectiva que tu fizeste aí nesse no projeto, né, que tu olhou, observou os agricultores, o núcleo de mulheres especificamente, e dentro desse ponto de vista de elaboração não elaboração, mas dentro do ponto de vista de desenvolvimento de um produto alimentar para elas, qualificou e beneficiou, que era mais ou menos o que acontecia no PGDR, né? A gente tinha ali aquele núcleo de professores e alunos de diversas áreas, correto? Estou enganado? Isso. Por favor, qualquer coisa me interrompe, porque tu, melhor do que ninguém, minha memória é muito vaga, porque eu fiquei por um período muito mais curto do que tu deve ter passado por lá. Então a gente tinha esse núcleo de pessoas que auxiliava agricultores de diversas regiões, principalmente região metropolitana ali, mas de outras regiões do Rio Grande do Sul também, né? Tanto que a gente tinha, eu acho que foi o projeto que mais marcou para as pessoas do entorno da URGS ali, que frequentavam o Contraponto, que era um local de escoamento desses produtos, além de outros projetos também, que era a Jussara, o Açaí Jussara. Então a gente tinha ali como um objetivo final de que essas pessoas elas conseguem, dentro do esforço delas, produzir de uma maneira sustentável, produzir de uma maneira ecossustentável, a gente pode dizer assim, e beneficiar e vender e se organizar e etc, etc. Então, recordando um pouco dentro do contexto da nutrição, isso meio que aparecia nas disciplinas, sabe, Gabriel? Pensando assim no que tu trouxeste e tal, eu posso estar um pouco equivocado. Eu queria trazer também a minha perspectiva, porque foi um pouquinho diferente, né? Eu fui aluna da Gabriela na cadeira de economia, mas eu não cheguei a ser bolsista, né? Então, não tive essa vivência, por exemplo. Mas eu sei que pra mim, assim, foi como uma nutricionista, né? Uma estudante de nutrição na época. Indo pra cadeira, eu não sabia o que esperar da cadeira de economia, assim. Tava meio, como assim? O que isso vai ter a ver com a vida, né? E até então, porque nossas cadeiras eram muito relacionadas ao corpo humano, as cadeiras iniciais ali do curso, né? E aí foi nessa cadeira que a gente começou a ter, pelo menos pra mim, foi quando pegou mesmo essa reflexão sobre segurança alimentar e nutricional, que eu não esperava da cadeira de economia, entende? Eu não tinha esse entendimento na época. Né, eu já tinha ouvido falar em segurança alimentar e nutricional, porque eu estava no meio acadêmico da nutrição, mas foi se intensificando o meu entendimento a partir da cadeira de economia. Então foi um momento muito importante para isso, assim, para mim, sabe, como estudante, assim. Para mim foi, claro, um grande desafio estar pensando numa disciplina de economia para nutrição, mas eu estava completamente respaldada por todo o acúmulo do PGDR, né? Então,
para mim foi extremamente importante começar a exercitar a segurança alimentar e nutricional dentro desta disciplina e na interlocução com os nutricionistas, que é o que mais deveria fazer sentido e faz sentido, né? E, bom, aí quando se cria o NESAM em 2009, a gente passa a receber uma demanda que é uma demanda, era uma demanda extremamente importante para a construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi uma demanda do Írio Conte, que era um conselheiro nacional, que também passa a integrar o NESAM, e ele traz que o grande desafio naquele momento para a política era o processo de monitoramento. Então, é naquele momento que a gente começa a buscar uma forma de responder essa demanda que vai acarretar na construção do OBSAN, o Observatório Socioambiental em Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente se compromete a trabalhar e trazer os indicadores da política para, de uma forma acessível para os movimentos sociais, para os gestores, para os alunos. E aí a disciplina de Economia para a Nutrição é um espaço privilegiado para a construção junto com os próprios alunos. E aí uma pessoa essencial nisso é a Angélica Siqueira, que assistiu o lançamento do observatório, que aconteceu na Faculdade de Ciências Econômicas, no auditório. Nós tivemos a presença do Helder Muteia, que era o representante da FAO na América Latina, e que estava, naquela época, numa campanha contra a fome, mas ele faz simbolicamente o lançamento da construção do observatório. E a Angélica, que era, na verdade, naquele momento estagiária do NEA, vai até o PGDR e se propõe a ajudar nessa construção. E aí nós tivemos, então, de 2011 a 2018, um processo aí de relação informática, vários bolsistas passaram pelo grupo, até que nós tivemos um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde foi contratada uma empresa para o desenvolvimento tecnológico da ferramenta. Eu vou continuar contando essa história, depois a gente volta um pouco mais para trás, porque ela tem desdobramentos. Então, ele é lançado lá em 2018, né, como essa plataforma com 7 dimensões, e 63 indicadores que já haviam sido apontados pelo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o primeiro plano, e uma técnica do Ministério de Ciência e Tecnologia, Elaine Pasquim, que tinha feito o doutorado dela com a contribuição da extensão para a construção do conhecimento, em especial de segurança alimentar e nutricional, e ela tinha acompanhado um dos nossos projetos junto ao quilombo, aos quilombos aqui da península, e ela, nos monitorando, assim, acompanhando a nossa trajetória, ela nos convida para a gente desenvolver a PlagiaSan, que é a plataforma de gestão do conhecimento em soberania e segurança alimentar e nutricional, inspirada aí nos indicadores do observatório. Então, hoje a gente está nesse processo de construção dessa plataforma com indicadores para os municípios, mas em nível nacional. E estamos avançando bastante numa 8ª dimensão, que era uma dimensão muito cara para a gente desde o início, que é a dimensão chamada sociobiodiversidade. Então, onde a gente vai estar incluindo a questão da biodiversidade e a questão de povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, e buscando dados em bases de dados públicas que possam estar alimentando essa dimensão. E essa construção está sendo feita em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Rede Nacional de Pesquisa e outras 3 universidades, que é a Unesp, a Unifesp e a Universidade Federal do Pará, que estiveram envolvidas aí na construção dos centros de referência em segurança alimentar e nutricional do Brasil. Então, Pablo, depois, né, de toda essa trajetória aí do próprio observatório, eu queria só ressaltar que essa interlocução, né, semestre a semestre com as disciplinas e aí a mudança do currículo da nutrição, ela teve aí uma forte interação aí do que eu vinha fazendo, que foi a evolução, digamos, da disciplina de Economia para a Nutrição para fundamentos econômicos e institucionais de políticas públicas. Nessa ideia que a disciplina nos traz a possibilidade de estar
entendendo o que são índices, o que são indicadores, o que são essas dimensões, o que são cadeias produtivas e como essa relação, então, que está muito focada na questão alimentar, né, que hoje, digamos, os sistemas alimentares são um dos principais determinantes das crises que a gente está vivendo, e aí tem o próprio conceito de sindemia, a crise da desnutrição, da obesidade e das mudanças climáticas, tem os sistemas alimentares como centrais. Então, a gente conseguiu, acho que, evoluir a disciplina para que ela tivesse esse olhar e desse a base depois para a segurança alimentar nutricional 1, segurança alimentar nutricional 2, aí, dentro do currículo da nutrição dessas disciplinas que vão ter esse enfoque mais sociais e de políticas públicas. Ouvindo tu falar, Gabriela, faz muito sentido, assim, dentro do contexto que tu trouxe para nós, pensar que um biólogo, ele pode contribuir tanto, faz a gente, enquanto nutricionista, eu acho que a Thay talvez esteja tendo esse mind-blowing, essa explosão mental agora, a gente, enquanto nutricionista, perceber um pouco mais uma vez, na verdade, o quanto a nutrição tem que olhar para fora da caixa da clínica, né? A gente, assim, tá sempre batendo no martelo dessa questão, de que a nutrição, ela tem um viés muito clínico, e isso não é uma coisa que não deva ser olhada. A demanda pela clínica, ela existe. Entretanto, só ela em si fica uma coisa muito estanque, fica uma coisa que percebe-se que é deficiente. Assim como a gente tem o contexto de um corpo que precisa de muitos nutrientes e não só de um, eu acho que a nutrição, enquanto uma área do conhecimento, uma área de pesquisa, e ela pode contribuir muito mais se ela for de várias maneiras como tu contribuiu para ser, sabe? Então, assim, eu fico muito contente de ouvir tu falando isso, de ter feito a gente perceber naquela época. Então, colegas, ouvintes que estejam escutando, se vocês um dia se perguntarem o que um biólogo, um economista ou qualquer outra coisa tem para contribuir com a área da alimentação e nutrição especificamente, lembrem da Gabi. E também é uma coisa que uma tecla que a gente bate muito na segurança alimentar e nutricional, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre esse assunto em vários episódios, sobre vários contextos. Mas não só isso, a gente sempre tenta trazer diferentes vivências aqui pro podcast, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos. Então a gente tá muito feliz de estar conseguindo fazer isso, inclusive com outros, não só cursos, mas práticas também, e visões sobre as coisas, sabe? Então eu tô muito feliz também de que a gente tá conseguindo fazer o que a gente quer, Pablo, com o podcast, que é trazer essas pessoas diferentes pra falar, porque a gente tá conseguindo construir o que a gente sempre quis. E eu vi a Gabriela contando a história dela, a trajetória dela, que fez com que ela chegasse nesse meio. É muito rico. Nossa, é muito rico, olha só, tudo que ela fez, sabe? Mas, fechando esse grande parênteses, Gabriela, desculpa. Não, seguindo para um assunto que eu quero muito ouvir ela falar também, que ela falou um pouco lá no balaio, né, do programa que a gente comentou, mas que eu sei que ela também comenta muito, é sobre o Plano Nacional. Sim. Né, as PANs, que tu chama isso, e entender um pouco mais isso, assim. Eu só quero fazer um comentário ainda para fechar ali com vocês. Quando eu comecei a atuar, então, na disciplina, e algo que para mim era muito importante na biologia, que talvez o que eu mais carregue ali, são as saídas de campo. Então, assim, para mim, uma disciplina, mesmo que fosse economia para nutrição, teria que ter uma saída de campo. E essas saídas são a forma, assim, da gente entender o mundo real e se relacionar com esse mundo real. Então, assim, eu sou uma pesquisadora, sou professora, mas eu também sou extensionista e acho que a extensão é o braço da universidade que mais nos permite construir o conhecimento a partir da interação com a sociedade. E o próprio termo, definição da extensão, é a relação da universidade com a sociedade para o desenvolvimento mútuo. É onde a universidade também se coloca numa trajetória de evolução e não simplesmente de produzir conhecimento, transferir conhecimento e ensinar conhecimento, né? Então, acho que para mim, é uma dos espaços mais caros, né, e que deve ser de todas as formas preservados, principalmente essa extensão que tem esse olhar social. E uma das saídas de campo mais fantásticas que aconteceu somente uma vez foi uma parceria com o Centro Ecológico, lá de Dom Pedro de Alcântara. Nós fizemos uma saída, inclusive, se não me engano, Carla Redinha, agora eu não vou saber quem estava exatamente, mas tem uma aluna chamada Carolina Galicchio, que hoje está no PGDR, e que nós conseguimos, com a parceria deles,
visitar uma escola onde as crianças estavam tomando suco de açaí Jussara, visitar a agroindústria que estava despolpando os frutos do açaí Jussara e visitar a agrofloresta, então, com esses cachos, né, com a palmeira em cacho. E foi fantástico. Nossa, que incrível. Porque fechou o ciclo, as pessoas, né, tinham completa acesso a entender, inclusive, né, essa construção dentro de uma política pública como o PNAE. E a grande questão que se colocou ali para a gente é que, chegando lá na ponta, a merendeira pegava e colocava muito açúcar dentro do suco para as crianças gostarem. Então, assim, a gente tive a importância do nutricionista dentro de toda essa construção que é tão cara e tão bonita. E é muito legal porque hoje a Carolina está fazendo um curso que a gente está promovendo que se chama Sociobiodiversidade e Empreendedorismo para a Sustentabilidade do Cotidiano, e ela traz a marca dessa saída de campo na trajetória dela e a vontade de se envolver em cadeias produtivas sustentáveis que promovam a sociobiodiversidade. Então, essa história ela é linda, assim, ela marca, né, a vida de muita gente. Muito bom. E ela é muito emblemática, né? E tu falou em saída de campo. Nossa, como é sensacional saída de campo. Marca tanto o aluno, né? Ou até mesmo o professor, que nem tu ficaste marcada, né? Enquanto professora que lecionou a disciplina. É uma coisa que enriquece muito, assim. A gente tem na nutrição esse contexto que a gente pode chamar de saída de campo, que é quando a gente vai para o hospital ali e fala com o paciente. Só que aí é que tá de novo essa questão, sabe? Eu e a Tayana, a gente teve sorte de ter feito saídas de campo contigo, de ter feito saídas de campo com outros professores que não eram dessa área mais clínica. Eu acho que realmente isso desperta o interesse, desperta a vontade do aluno de enxergar essas áreas minimamente com possibilidade de mudança das estruturas que estão vigentes aí, sabe? Eu acho que isso é realmente fantástico. Tayana, tu ia comentar alguma coisa, por favor? Não, eu queria então ouvir da Gabriela sobre a questão os PAN, eu falo? Isso, os PANs. Os planos nacionais, sim, os PANs. Fala um pouquinho sobre isso. Antes de entrar nos PANs, eu vou comentar um projeto, que é o projeto dos Núcleos de Extensão e Desenvolvimento Territorial, que atendia a uma chamada da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, atualmente extinto, e que chamava as universidades para constituir esses núcleos para assessorar os colegiados territoriais. Então, eu coordenei esse núcleo que assessorava 2 territórios, o território litoral e o território Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, e fazia parte de um assessoramento de 300 e poucos territórios em termos de Brasil. Então, foi uma política que teve assim, um grande envolvimento das universidades, e a nossa tarefa ela era construir esse colegiado com representantes governamentais, municipais, representantes da sociedade civil, sindicatos, Emater, os Guarani, no nosso caso, do litoral, quilombolas, pescadores, pecuaristas familiares dos Campos de Cima da Serra, cadeia solidária das frutas nativas. Então, a nossa tarefa era envolver esses atores no colegiado em reuniões mensais, para que eles pudessem construir um plano de desenvolvimento rural para aqueles territórios. Então, foi uma experiência assim, extremamente frutífera de visualizar o papel da universidade dentro das dinâmicas dos municípios, dos territórios, e esse envolvimento que faz com que a gente consiga qualificar um espaço onde a gente está atuando, a partir da construção das atas, a partir de pesquisas e informações que são apresentadas. Então, foi uma experiência muito, muito gratificante e está envolvido numa estrutura que passava por se relacionar com a Delegacia de Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Territorial e uma relação, então, com todos os territórios e universidades que se reuniam uma vez por semestre dentro dessa dinâmica. E ali, então, a gente tinha muito uma orientação do delegado que dizia, não, encontrem as forças vivas dos territórios. E aí o território se organizava a partir dessas grandes demandas. Então, no território do Campos de Cima da Serra, foi criada a Câmara temática de agroflorestas, que foi coordenada pelo CETAP, pelo Alvir,
trazendo a dinâmica da cadeia solidária das frutas nativas. Então, um pouco do nosso trabalho também era buscar envolver os alunos dentro da universidade, os hotéis, os municípios, né, mostrando a importância das frutas nativas, da sociobiodiversidade dentro da dinâmica que conecta o agricultor com o consumidor e passando, então, por cadeias limpas, justas e boas, né, dentro dos princípios aí do slow food. E foi a partir um pouco dessas nossas articulações que a cadeia solidária recebeu aí o título de comunidade do slow food. E no território litoral, um envolvimento aí muito grande com os Guarani, que pouco tinham relação com outros grupos a partir de políticas públicas. E foi nesse desmonte aí de 2016 que nós fomos procurados pelo Walter Steinbuch, do CEPSU e ICMBio, então um centro de pesquisas que era responsável por implementar o Plano Nacional para Espécies Ameaçadas de Extinção no território aí do PAN Lagoas do Sul, que pega o sul de Santa Catarina, a parte costeira, e toda a parte costeira do Rio Grande do Sul. E a intenção qual era? Era criar um plano que reconhecesse as territorialidades existentes. Então, assim, existem mais de 150 espécies ameaçadas entre flora e fauna, mas que convivem com modos de vida sustentáveis, como os guaranis, quilombolas, pescadores, os agrofloresteiros, a agricultura agroecológica. Então, foi um esforço de encontrar esses movimentos, esses atores, descobrir as ações que esses espaços estavam fazendo. Então, a gente fez toda uma articulação, né, do CEPSU com esses grupos, então, Fórum dos Pescadores Artesanais, fóruns, espaços colegiados de unidades de conservação, Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Então, todas essas articulações que estavam muito vivas nesse período, né, passaram a integrar ações no Plano Nacional de Espécies Ameaçadas, no PAN Lagoas do Sul. E o objetivo desse PAN ficou melhorar o estado de conservação das espécies ameaçadas, valorizando os modos de vida sustentáveis e tradicionais. E isso digamos, do ponto de vista da conservação da biodiversidade, é um grande avanço, porque reconhece a importância desses grupos, dessas territorialidades na conservação da biodiversidade. E, com isso, né, constrói uma ideia de conservação pelo uso. O mesmo processo ele aconteceu nos Campos de Cima da Serra também, um outro PAN territorial foi criado, que se chama PAT Planalto Sul, e nesse PAT existe o objetivo específico número 6, que é fortalecer cadeias produtivas sustentáveis. Então, a gente tem, digamos, a partir dessa experiência da política territorial, a continuidade disso, a partir de uma política hoje vigente, que não foi destruída, que é a política de conservação da biodiversidade, que o Brasil está comprometido em atender as metas de Aichi, e a forma como o Brasil está atendendo as metas de Aichi é criando PANs. Então, nós temos 2 planos nacionais hoje que estão buscando fortalecer a sociobiodiversidade, quer seja na forma de cadeias produtivas, quer seja no fortalecimento dos modos de vida desses grupos. Nossa, maravilhoso. Que bacana, ouvir cara. Que isso existe, né? Dá um quentinho no coração ouvir que esse tipo de coisa existe. Nossa, dá um calorão no coração. Porque a gente gosta Cheguei de trazer suar. notícia ruim, né, Pablo? Então... Nossa, Gabriela, se tu soubesse a quantidade de notícia ruim sob o contexto de biodiversidade, sob o contexto ambiental que nós trouxemos aqui no podcast nesse ano de 2020 e 2021, é lamentável. Não que a gente quisesse, né? Mas é o que estava tendo. Não, é o que a gente tem, assim, no cenário da grande mídia, né? A gente fica sabendo, a gente teve um percurso aí de 2020 a 2021 que foi extremamente avassalador para a questão de biodiversidade, diversidade, né, socioambiental e várias outras questões de comunidades tradicionais. E daí a gente tem um quadro que é só sobre notícias, então a gente ficou trazendo essas notícias. Exato. E daí ouvir tu falando isso faz a gente perceber que tem outras coisas acontecendo também, né? Isso. Então,
claro que, assim, existe toda essa, digamos, essa depressão institucional que é perder o diálogo aí com os ministérios, né, com a criação de políticas públicas, né, e fortalecer. Isso a gente sente muito, assim, mas a gente vê a fortaleza que são as universidades como espaços que conseguem manter, né, processos aí em curso. E, obviamente, depende do pesquisador, depende do grupo de pesquisa, né, mas a gente tem esse potencial. Então, com essa falta de diálogo com as políticas e uma demanda também bastante grande dos nossos alunos do PlaGDR, os alunos do PGDR, bom, o que a gente vai fazer agora, né? Se nossa formação ela toda voltada para as políticas, então a gente começou a avançar, né, em parcerias relacionadas ao empreendedorismo. Então, a gente está com um curso hoje que chama Curso Sociobiodiversidade e Empreendedorismo para a Sustentabilidade do Cotidiano, que é uma parceria com o projeto URC Sustentável, que era vinculado ali à reitoria, mas que hoje está no âmbito do CISAD, e em parceria com o Parque Zenit, que é um parque tecnológico, então aqui da URSS, que tem várias incubadoras, entre elas a incubadora Germina no Litoral Norte. E a nossa intenção, então, o que é? É abrigar iniciativas de todo o Brasil que promovam a sociobiodiversidade. Então, a gente está na metade do curso, a primeira parte foi toda sobre os ODS, e focando principalmente no ODS 12, o consumo consciente, consumo responsável, e buscando, então, agora uma relação como que eu trago a sociobiodiversidade para o meu cotidiano, né? Então, a alimentação, ela é hoje a mais a mais evidente, né? Mas agora existe, assim, um ramo aí da cosmética natural, trazendo a saboaria de polpas nativas, o sabão missioneiro, o sabão de guabiroba, alecrim do campo e cúrcuma. Então, assim, uma série de iniciativas nesse sentido. Temos aí umas iniciativas relacionadas ao tingimento natural com espécies da biodiversidade, casca de araucária. Hoje tem agricultores da cadeia solidária das frutas nativas comercializando casca de araucária para São Paulo e para iniciativas aqui do Rio Grande do Sul, como a Pano da Terra, a partir, né, desse movimento, e assim, se abrindo áreas como a questão do mel, né, que está muito relacionado ao mel nativo, né, o mel de abelhas nativas. Dentro do grupo, a gente também tem algumas iniciativas de várias pessoas que estão indo morar no rural, estão trazendo a ideia dos sítios sustentáveis, essa reconexão com a natureza, eles estão chamando de reconexão ambiental, regeneração planetária, e aí tem que ter um olhar muito específico para a questão de produzir essas espécies, sementes e mudas, né? E aí uma parceria muito forte dentro desse contexto é da Secretaria do Meio Ambiente, que tem um processo de certificação dos agricultores, principalmente agricultores familiares, indígenas, para criar processos de manejo que sejam licenciados pela SEMA. Então, a gente tem hoje o processo de certificação agroflorestal e que vai, inclusive, certificar viveiros familiares, coleta de sementes e um processo também de financiamento chamado RFO, que é Reposição Florestal Obrigatória, onde recursos de empresas que poderiam ir simplesmente para plantio de mudas estão sendo manejados para projetos que tenham esse caráter socioambiental e que também contribuam para a regeneração florestal. Então, hoje tem essa parte ambiental no Rio Grande do Sul, ela está muito avançada e muito em função, né, de um protagonismo aí, de um grupo que eu vou citar aqui os nomes, o Leonardo Ruth, Joana Bassi, Davi Quemelo, aí, entre outros colegas. Mas aí, paralelo a isso, a gente está com uma parceria com o Vila Flores, que é uma rede de coprodução criativa. Que para quem é de Porto Alegre, procurem sobre, é muito bom a gente saber que existe o Vila Flores aqui em Porto Alegre, e pode ser que algumas pessoas não conheçam, né? Então, eu, por principalmente exemplo, para quem já é de não Porto Alegre, conheço. mas para quem é de fora também procurem, mas para quem é de Porto Alegre pode visitar, né, região metropolitana, enfim, se informem sobre o Vila Flores, é bem interessante conhecer o que eles fazem. Então, a gente está numa parceria com eles para reproduzir uma metodologia que foi desenvolvida por eles em parceria com... o nome da metodologia é Boiling,
é com The City, que é um coletivo holandês, que se chama Me Conta. Então, a gente está trabalhando em 2021 com Me Conta, Sociobiodiversidade 2021, e que vai estar abrigando propostas de iniciativas que possam ser realizadas ao longo de um mês, com no mínimo R$2.000. E essas iniciativas a gente está trabalhando em 4 categorias. Em 4 categorias, que é a gastronomia sociobiodiversa, da mata ao cotidiano, arte e artesanato no PAN Lagoas do Sul e Butiá em destaque. Então, as iniciativas que vão produzir documentários, vídeos, exposições, caderno de receitas, as mais diversas propostas que possam ser realizadas ao longo de um mês, né, com no mínimo R$2.000, vão ser abrigadas por esse Me Conta. Vão ser selecionadas 3 iniciativas por categoria que vão ser apresentadas num evento. Esse evento, ele se caracteriza por um crowdfunding, né, onde as pessoas que participam podem estar colaborando com um ingresso a R$10, que vai reverter para a iniciativa, e podem contribuir com outros recursos, e o júri popular vai votar naquela selecionada. E ela vai receber, então, esse valor para ser executado ao longo de um mês, e com isso, todas as pessoas que participarem vão receber aí o vídeo da iniciativa finalizada. E todo o processo ele vai estar sendo registrado na forma de um vídeo. Isso faz parte também, né, de um projeto que se chama Panexus, que é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que atualmente eu estou coordenando, e que busca, então, esse fomento aí ao empreendedorismo, à inovação, como formas de fortalecer a governança da sociobiodiversidade nos PANs, principalmente, então, nos 2 PANs que a gente está trabalhando. É muito legal. Nossa. e é muito legal te ouvir falar sobre os projetos que existem. Eu fiquei curiosa só porque, por causa dos nomes, né, das categorias, que são ótimos, e o destaque pro butiá, né? Até porque pode ter gente que tá nos ouvindo que nem sabe direito o que é um butiá. Isso. E Com pra certeza. gente é muito comum, né? Os butiá do bolso estão aí há os muito tempo. estão caindo o ano inteiro os butiá do bolso, Estão caindo né? os butiá do bolso há muito tempo. E aí, por que você tem uma categoria só pra ele, por exemplo? Assim, explica pra quem tá nos ouvindo a importância, né? Certo. Então, nesse andar aí, né, entre desenvolvimento territorial, entre parcerias aí com a biodiversidade, eu acabei sendo parceira aí do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, e a partir disso a gente fez uma articulação via NEDETES entre um livro de receitas que estava sendo desenvolvido pelo projeto, com uma das espécies sendo butiá, e um concurso que existe no município de Giruá, que se chama Balaio de Sabores. E nesse concurso, então, e que é muito promovido, né, pelo município, mas com a parceria da Embrapa Clima Temperado, na pessoa da pesquisadora Rosa Lia Barbieri, que vem fomentando a rota dos butiazais. Então, esse é um projeto, ele existe desde 2015, ele nasce mais ou menos junto com o desenvolvimento territorial, mas ele busca o quê? Dar visibilidade aos ecossistemas butiazais, né, que tem como espécie principal o butiá. São 8 butiás ameaçados de extinção no Rio Grande do Sul, mas que compõem ambientes que têm uma diversidade imensa de espécies dentro desses ecossistemas. A gente tem os maiores butiazais do Rio Grande do Sul, em TAPs, mas temos essa referência ao butiá como uma espécie extremamente importante, inclusive na vida econômica de vários municípios, né? TAPs, por exemplo, Palmares do Sul, Giruá parece que é uma corruptela do próprio nome butiá. Temos um município chamado Butiá. O butiá, ele servia de crina de butiá. Então, assim, por exemplo, eram confeccionados colchões de crina de butiá que eram dados para os noivos, e ele tinha de um lado pelego, de outro lado crina de butiá, para um colchão modelo inverno-verão. Gente, que loucura. E essas crinas eram feitas para fazer cordas, usadas muito nos navios, né, e barcos, né, e depois foram substituídas, então,
pelo nylon, pelo petróleo, etc. Então, assim, ele já representou a vida econômica de vários municípios. E a Rota dos Butiazais, ela busca essa articulação ali entre iniciativas municipais, entre iniciativas de artesãos, de gastrônomos, a cachaçinha do butiá, né? Então tem todo esse resgate aí histórico-cultural que passa pelo turismo rural, que passa pela valorização da agricultura familiar, e que envolve, né, todos esses atores. Então, também foi visto com muito bons olhos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Inclusive, a gente tem um projeto hoje que é a Nexus, Água, Alimento, Energia, a partir da Rota dos Butiazais. Então, essa categoria, ela principalmente, ela é gestada por esse grupo, e ele transcende o Brasil, né? A gente tem vários butiazais na Argentina e no Uruguai. Então, é uma rota aí que liga, ela é do Mercosul, que liga esses 3 países e com forte atuação. E nós temos eventos aí, praticamente de 2 em 2 anos, com apresentação de trabalhos. Então, a gente já tem 3 anais só sobre trabalhos com butiá, que vão nos mostrar ali estudos palinológicos, mostrando assim o quanto essa espécie ela é antiga dentro das nossas formações e representa um relicto aí de momentos onde a terra era bem mais quente, então com bem menos florestas, e ela ultrapassa aí todos esses momentos. Então é por isso aí que nós temos uma categoria especificamente butiá em destaque, e é a única categoria que a gente pode receber trabalhos que não sejam só brasileiros, que sejam dessas iniciativas também, desses países também. Sim. Esse evento, então, que vai acontecer, né, que envolve vários organizadores e que tem o Vila Flores envolvido e que tu estava falando, como é que são as datas disso para quem quer participar, assim? Bom, a parte preparatória para a inscrição das iniciativas, ela vai se dar a partir de 4 lives, uma sobre cada uma das categorias. Então, já ocorreram a de gastronomia sociobiodiversa no dia 13 de outubro e no dia 27 de outubro da Mata ao Cotidiano. E vai ocorrer a de 10 de novembro, que é arte e artesanato no Pelagoas do Sul, e dia 24, butiá em destaque. Essas 4 lives, elas são para mostrar um pouco do contexto de cada uma dessas categorias, e aí eu já agradeço a possibilidade, né, de estar conversando com nós da nutrição, porque dá para ter mais tempo aí, né, de apresentar os diferentes contextos, e as inscrições, elas vão estar abertas do dia 8 ao dia 28 de novembro, para que tenha tempo, então, dos júris avaliarem, né, cada uma das inscrições, para que em dezembro ocorra, então, as cerimônias, que vão ser durante 2 dias. E, com isso, então, a seleção pelo júri popular. Quem quiser procurar mais informação, assim, onde que encontra? Quem seguir? Quais links verificar, assim? Então, tem informações no Instagram do Vila Flores, no Instagram do Assã Círculo, Assã com 3 S's, e o site do Vila Flores, então, tem as informações mais pormenorizadas para a inscrição. E aí, só lembrando, quem é que pode participar, assim, né? Quais são... Qualquer pessoa que queira promover a sociobiodiversidade. Então, por exemplo, essa categoria arte e artesanato no Pelagoas do Sul, ela está focada em resgatar artesãos e artesanatos que já existam. É um território ali que tem muito artesanato com fibra de bananeira, com taboa, com junco. Tem uns trabalhos maravilhosos do Renan, que trabalha com bichinhos do Pampa, onde ele faz com caroço de butiá a fauna ameaçada e toda a fauna, né? Inclusive, eu já fiz um aniversário do meu filho, que era o Henrique nos butiazal, então todo mundo recebia ali uma cutia comendo butiá, uma capivara comendo butiá. Então, assim, é fantástico o trabalho. E a ideia, então, dessa categoria é pegar artes e artesanatos que já existam e, por exemplo, propor uma exposição, propor um livro de fotografias, propor uma história para crianças. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar dentro daquele território, mas ela pode
se propor a fazer essa difusão. A ideia é que a sociobiodiversidade povoe aí o cotidiano de todo mundo, crianças, jovens, adultos, né? Essa ideia do resgate do butiá, quando a infância, né, de várias pessoas. Então, é essa ideia de poder estar trazendo para a vida, né, de cada um. Então, não precisa necessariamente ter uma relação ou ser uma iniciativa já consolidada, mas também a gente está esperando ter novas receitas ou novos sabonetes ou hidrolatos, né? Então, a gente está aberto aí para receber propostas do Brasil inteiro. Uhum. Dá para ser bem criativo, Sim. então, para participar. Sim, exatamente. Dá para criar bastante Isso. coisa. Bacana, e bom que tem um tempinho ainda, né? Ou seja, se a pessoa não necessariamente ela faz algo, ela pode até mesmo pensar e daqui a pouco projetar, daqui a pouco se organizar, ela ou um grupo de pessoas para poder fazer, né? Daí ainda dá tempo de se organizar. Assim. Aproveitar a oportunidade, que é né? bacana. Construir a proposta, e se for selecionado, vai receber o recurso para executar ao longo de um mês a proposta. Sensacional. É muito legal. Gostei bastante mesmo, né, Thay? Então, participem aí, pessoas. A gente tem que divulgar coisas legais que estão acontecendo, então. E tem que participar também. E acompanhar para ver quem é que tá participando. Eu não vou conseguir participar, mas acompanha lá e observar e incentivar esses projetos que vão acontecer, né? As pessoas que vão conseguir fazer isso virar realidade, assim. E é um pouco da nossa, né, da ideia do Aça Círculo, por exemplo, de participar do balaio da Dona Deusa. A gente agora vai participar uma vez por mês, né, com o quadro Momento Círculo CUT. E a ideia é que a gente possa trazer essas iniciativas, né, que a gente possa, então, reverberar aí para além dos muros da universidade, né? E eu acho que eu também queria comentar, a gente também tem um podcast que chama Que Tal um Mate? Olha! Que também tem essa associação com... que legal! Essa associação com a sociobiodiversidade, né? Entendendo que a erva mate é um produto da sociobiodiversidade aqui do Sul e que faz essa roda de conversa, né? Mas a ideia é que a gente leve, né, o que estamos produzindo, pensando, refletindo, né, para que reverbere aí para além dos muros da universidade e a gente foi muito, digamos, provocados pelo contexto da pandemia. E eu acho que os podcasts, né, os vídeos, as séries, elas são fantásticas formas de estarmos conectados, né, mesmo estando isolados. Isso eu achei... Com certeza. Eu tava olhando aqui já o site. Ele é um podcast do Lumina, né? Isso, ele tá no Lumina, no Spotify, no Anchor. Inclusive, né, só para a gente conectar todas essas coisas, ele já foi avaliado dentro do ranking da Apple, dentro da categoria nutrição. Sério? Que legal! Olha aí. Não, eu tava olhando aqui os assuntos que vocês falam, que vocês falaram de sistemas de dados sobre alimentação, guias alimentares em debate no Dia Mundial da Alimentação. Então, teve muita coisa sobre alimentação, Isso. né, nele. Então... muito legal. Tem assuntos muito legais. Pessoal, vão lá, então, pra ouvir. Porque a gente sempre fala, quando chega alguém que fala que eu tenho um podcast, a gente sempre fala, a gente tem que ocupar o mundo do podcast. A gente tem que entrar com tudo nesse mundo e pegar o nosso lugar. Exatamente, assim, porque essa perspectiva de ocupar, que a Thay falou, ela é muito mais na intenção de qualificar a discussão, sabe? Porque a gente tem... no Instagram, no Facebook, no Twitter, em várias outras mídias, principalmente no YouTube, esse espaço da alimentação ocupado por pessoas que não estão preocupadas em trazer alguma coisa que vai, de certa forma, beneficiar as pessoas no aspecto da alimentação e nutrição. Normalmente é um discurso sobre estética corporal, aquela coisa super padrão, assim, culposa da estética que tem que ser padronizada, ou alimentação super supérflua, assim. E a gente fica contente de saber que tem outras pessoas produzindo um conteúdo de qualidade, porque vai no encontro da nossa ideia de quando a gente criou o Nós da Nutrição, que é, vamos falar sobre a comida, porque é uma coisa que a gente quer fazer, a gente quer levar as questões de alimentação e nutrição para as pessoas, que seja 1, 2, 3, 4, ela sabe que aqui ela vai ter um ambiente que ela minimamente vai poder confiar no que a gente está trazendo. E saber que o Assan, que tu, Gabriela, que os professores do PGDR daqui a pouco participam também desse podcast, que
estão participando desse projeto que vocês estão divulgando aqui hoje no Nós da Nutrição, estão pensando também dessa forma, nossa, é muito bom, porque é mais um ponto onde a gente está observando que a universidade está minimamente tentando, né, se comunicar com as pessoas, que é fundamental, né? A gente produz, às vezes, tanta coisa, assim, que não consegue tocar na população, e é bacana ter esse tipo de projeto, assim, é muito bom, muito bom. Gostei muito. Vou ouvir, vou escutar. Aproveitando, então, que a gente está falando de projetos e podcast e formas de se comunicar, acho que a gente está começando, então, a entrar no nosso finalzinho ali do PF, que sempre é o momento casca de nós, que é o momento em que indicamos coisas para os nossos ouvintes. Essas indicações, elas podem ter a ver com conteúdo ou não, depende muito do que a gente está consumindo e a gente quer que as pessoas saibam e também possam conhecer. Vamos começar então pela Gabriela, quais são as tuas indicações pro pessoal hoje? Então, como essas temáticas que a gente está trazendo aqui vai estar muito encontradas em normativas, né, em sites do governo executivo, a gente também faz esse esforço de buscar trazer para uma linguagem acessível, embora muitas vezes, né, acho que fica bastante distante. Mas eu queria indicar o episódio número 11 do podcast Que Tal Mate, que vai tratar de sistemas alimentares sustentáveis e vai trazer o Pêlagoas do Sul, pelo Walter Steinbuch. A gente tem também um outro episódio que vai tratar sobre a cadeia solidária das frutas nativas, que é essa cadeia que conecta aí o agricultor que está manejando as espécies nativas, né, com o consumidor. Esse é o episódio 12, e além de o episódio, talvez o nosso mais famoso, foi com o José Graziano da Silva, que foi o episódio número 13, que fechou o ano de 2020, que vai falar da trajetória do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, o Fome Zero, e ele lança um livro também chamado Do Fome Zero ao Zero Hunger, então que traz aí para nós brasileiros aí uma trajetória que coloca o Brasil aí num espaço de muita visibilidade, e é muito orgulho ouvi-lo. E o último que foi produzido, que vai tratar sobre o empreendedorismo associado à sustentabilidade para uma mudança de paradigma, onde a gente está trabalhando aí com iniciativas que buscam fomentar, né, essa sustentabilidade, e vou destacar aí a editora Bambual, que acabou de editar o livro A Arte de Guardar o Sol, do Walter Steinbuch, que vai tratar dessa pedagogia da reconexão, essa forma de como a gente se reconecta com os ciclos, e que seria talvez a melhor forma, ou a única forma de lidar com essa crise planetária que a gente vem vivendo. Que bacana, vou ouvir. Maravilha. Um de cada vez, com todo prazer, tomando um mate, porque, né, tem que fazer jus ao nome do podcast. Aproveitar, né, que a gente tem facilmente um mate na mão. Nossa, é o vício, né? É assim, ó, vou te contar. Chimarrãozinho, velho, bagual, tá ali sempre. Tayana, tu quer fazer tuas indicações? Olha, eu vou ser bem sincera, a gente tá gravando lá semana. vem, senti. Não, eu sempre explico isso porque, assim, gente, ainda estamos em pandemia e gravamos um PF por semana. Eu não sei de onde tirar a indicação pra cada semana dar coisas diferentes pra vocês. Mas aí, claro que conversando com a Gabriela, e aí ela falou no Vila Flores, eu me lembrei, na verdade, de indicar para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, infelizmente para os outros talvez não seja tão proveitoso, mas indicar acompanhar e visitar quando também se for possível por conta da pandemia, tá? Mas vamos pensar no mundo pós-pandêmico, que ele vai existir, porque já teve o pré-pandêmico, de ir nesses locais, visitar e participar do que eles oferecem para a comunidade, assim. Que é tanto o Vila Flores em Porto Alegre, então, quanto o Ateliê Livre também, que fica no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo, aqui em Porto Alegre. Que são 2 locais que promovem muito a questão artística, que foi como eu conhecia eles, na verdade. Eu nem sabia que o Vila Flores poderia fazer projetos relacionados, por exemplo, à alimentação, né? Uhum.
Eu conheci muito eles pelas exposições, pelos artistas que estavam lá. Eu fiz uma época aula de cerâmica no Ateliê Livre, eu fiz aula de desenho no Ateliê Livre. Era daquilo, então, que tu fazia? Isso, lá, eu fazia no ateliê, mas a gente foi numa visita no Vila Flores, conheceu muitos dos artistas por lá. E eu comecei a fazer 2 cursos do Ateliê Livre no início de 2020. Um era sobre cadernos de viagem e um era sobre estilogravura. Mas aí eu tive uma aula e a pandemia começou, e aí, né, não tivemos mais as aulas. E elas tinham que ser presenciais, então nada aconteceu. E eu espero que depois a gente consiga resgatar isso. Mas que são locais que incentivam muito a questão da arte como um todo e das suas diferentes formas de trabalhá-la. Então, indico a todos que sigam, acompanhem e façam os cursos. Eles são normalmente muito acessíveis comparados a outros cursos, né? Eles são muitas vezes pagos, alguns não, mas esses que eu fiz, por exemplo, eram. Mas era, por exemplo, um valor de 150 o semestre. Então, comparado com outros locais, pode ser mais acessível para as pessoas, né? É verdade. E eu sei também que alguns ofereciam bolsa. Então, Posso dar só mais uma dica, então? Claro, guria, Claro. vai à vontade. Então, ouvindo a Tayana falar e talvez resgatando de como a gente foi parar aqui, nós 3, né, no Nós da Nutrição, queria chamar atenção para o coletivo Maria da Paz, que é uma iniciativa dentro do Vila Flores e que foi a partir do coletivo e das cirandas do coletivo, que acontecem de 2 em 2 meses, aos sábados às 11 horas, e elas estão disponíveis também no canal da ciranda, canal do coletivo Maria da Paz. Foi ali que nós nos aproximamos da Sabrina Lindman, que me convidou para participar, então, do balaio da Dona Deusa, e que, por isso, nós estamos aqui. Não foi pela universidade, nem pela disciplina de nutrição. E que para quem não entendeu, a minha mãe. No caso. Esse foi o disclaimer final de todos os disclaimers, é isso? Que por um acaso, esse mundo é muito louco, mas na verdade é muito pequeno, né? Então é isso, assim. A Gabriela foi minha professora, na época minha mãe não sabia que ela era minha professora, eu não sabia que ela conhecia minha mãe. E aí, anos depois, a gente acaba se encontrando de novo por conta do balaio e toda essa coisa e essa vida por causa dos assuntos. Enfim, o mundo é muito louco. Isso. Bacana. Agora é contigo, Pablo. Vem com as indicações, então, também. Nossa, também grava uma vez por semana. Gravo uma vez por semana, mas tu sabe que eu já tenho esse problema crônico, né, Tayana? De não ter indicações, porque já cronicamente esgotei todas as minhas opções de cultura, porque eu só trabalho. Enfim... Mas tive uma dose de cultura esse final de semana, limitada, restrita à minha residência, mas foi bem interessante. E assisti um seriado que não tem nada a ver com o que nós conversamos aqui hoje, mas eu gostaria de recomendar, porque são coisas assim que eu gosto, que me deixam pensando. Sabe aquelas coisas que tu assiste ou escuta e depois tu fica refletindo sobre? Então, foram 2 conteúdos de mídia, um seriado e um filme. O filme, vou começar por ele, porque ele é mais fácil de relacionar com questões de alimentação, que é O Túmulo dos Vagalumes. Ah, não. Sim, eu já chorei muito nesse filme. Tá, ok, concordo. Eu já sabia de todas as questões do filme. O Túmulo dos Vagalumes, pessoas que estão nos ouvindo, ele é um filme que retrata um período... acho que da Primeira Guerra Mundial no Japão. Ele retrata a história de uma guriazinha e um gurizinho, são irmãos, e mostra ali as mazelas que... É pra Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial? É na Segunda. Obrigado. É que como eles não mostraram a bomba atômica, né? Normalmente eles retratam... não chega nesse... então só mostrou alguns outros bombardeios. Guerra, Então, ele conta ali como a população padeceu por conta da guerra, e ele vai um pouquinho além, ele mostra como as pessoas, algumas perderam a humanidade, algumas outras pessoas, elas acolheram, mas depois aconteceu algumas outras coisas, e como os órfãos da guerra, eles sofreram nessa perspectiva. Óbvio, isso é num cenário do Japão, então tem um viés ali. É uma obra interessante porque, para nós da nutrição, a gente consegue observar um pouco do contexto de insegurança alimentar e nutricional quando em uma situação de guerra ou em um país que não tem uma estrutura de uma política alimentar e nutricional voltada para
pessoas que estão em extrema carência, né, extrema necessidade, passando fome. O que a gente consegue ver, porque é muito comum, e tem um trecho o que não é um spoiler, que é um trecho inicial do filme, a gente observa que o personagem, ele tá faminto, à beira da morte, e muitas pessoas passam por ele já tá em uma situação ele já tá em uma situação que ele é uma pessoa em situação de rua, e daí muitas pessoas passam por ele e falam, ele é um vagabundo, ele tá aí sujo, não sei o que, não sei o que. E esse momento, depois tu volta pra ele no final do filme, e ele faz com que tu perceba que se é uma pessoa que não tem pouca sensibilidade, desperta de novo em ti, olha, existem pessoas que estão em situação de rua, existem pessoas que estão aí passando fome, ainda mais neste momento que a gente tem aí de extrema crise econômica no Brasil, onde a gente está tendo, por exemplo, um cenário do caminhão com os ossos no Rio de Janeiro, que é uma coisa assim que é um absurdo, em pleno 2021 a gente está vivendo isso, que é uma coisa que remota da década de 40, 30 no Brasil, que é um troço que é absurdo, que é quase um cenário da Maria Carolina Jesus, né, tá, que a gente acabou falando dela num episódio do Quarto Despejo, e então é um filme interessante porque tem essa questão da guerra, é muito pontual, ele é sobre guerra, mas tu consegue fazer essas relações do contexto de insegurança alimentar e nutricional. Porém, ele é um filme, é um drama extremamente pesado, fica aí o alerta, o aviso, ele é um drama pesado, ele pode ter o aspecto fofinho, até porque ele é produzido por um estúdio japonês que tem um traço, ele tem um cunho de... Ele tem ele consegue reproduzir muito bem a graciosidade, ele consegue fazer coisas fofas, é muito bonito, os traços, tudo que ele faz é muito legal, bacana, que é o estúdio Ghibli, responsável por outros filmes como o Adorável Totoro, né, Castelo Animado e a Viagem de Chihiro. E a outra indicação é um seriado da Netflix que se chama A Missa da Meia-Noite. Não tem nada a ver sobre alimentação, esse especificamente não. Porém, ele retrata uma coisa que é muito interessante no seriado. Ele pega uma questão clássica do terror, tá? Pontual, que não vou falar porque é um spoiler, fica meio óbvio no segundo, terceiro episódio, mas enfim, a surpresa será de vocês e eu não vou estragar ela. Ele pega uma questão clássica do terror e coloca no contexto religioso. E a gente consegue observar como, por mais bizarro que seja, aquelas pessoas seguirem um fanatismo religioso, uma coisa religiosa, nesse contexto de terror pode parecer absurdo, mas quando coloca na realidade é basicamente aquilo, e daí tem outras questões filosofais sobre vida e morte. Então é bem interessante porque... se tratando de uma obra de terror, né, a gente fala terror, a gente acha que vai tomar susto, ele consegue tocar em outras questões que te deixa refletindo bastante, mesmo depois que acaba o episódio e o seriado em si. Então fica aí minhas duas indicações, viu? Tá, eu tinha indicações dessa vez. Incrível. Né, eu tinha indicações dessa vez. Bem variadas. Bem variadas. Não tão variadas porque é sentar e assistir, né? Mas são indicações. Não, porque temos um podcast, temos cursos artísticos sim, e locais artísticos, é verdade. E temos filmes e séries, então né, agradamos a todos. É isso aí. Gabriela, muito obrigado por conversar conosco, por falar sobre todos esses conceitos, por contar a tua trajetória, como tu, enquanto bióloga, conseguiu colaborar muito para a formação de diversos nutricionistas. Inclusive, nós. Eu acho que está sendo um episódio bem especial por estar conversando com uma professora, até quando aqui já é um sincericídio meu, tá? Antes de gravar eu fiquei pensando, será que eu chamo de professora ou não? Eu fiquei naquele, meu Deus, o que eu faço, sabe? Daí quando perguntou se... Como me importar como que eu vou me retratar. Enfim, muito obrigado mesmo. Foi bem interessante, Thay. Não, é isso aí, te agradecer por topar vir aqui e por divulgar esse evento, que agora a gente também tá querendo divulgar junto contigo para o pessoal participar. E a gente tá sempre aberto para conversar sobre diferentes assuntos que possam surgir no futuro
E o convite está feito. Então, Pablo e Tayana, gostaria de agradecer muito aí o espaço e realmente um encontro, né, de pessoas que se encontraram na universidade com alguns papéis e que agora estão em outros papéis. Ele exige, né, uma acomodação, né, também senti isso, mas eu estou cada vez mais gostando de participar de espaços fora da academia, que levem a academia de uma forma mais acessível. Então eu só tenho a agradecer, e queria agradecer também aí ao coletivo Maria da Paz e a Balaio da Dona Deusa, né, por nos juntarem aí nessa proposta aí tão legal, tão maravilhosa que vocês estão tendo, assim. Então eu agradeço aí muito, e também por refletir aí, saber um pouco desses, né, de como os nossos desafios que são postos, né, pela nossa trajetória, reverberam, né, na vida e na formação, né, de um curso como nutrição, que é um curso extremamente importante para pensar em sistemas alimentares, na sustentabilidade, na nossa qualidade de vida e na nossa saúde planetária. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar aí o Nós da Nutrição. Que ótimo. Muito obrigada, então, e para quem está nos ouvindo, muito obrigada por ficar até aqui, até o final da nossa conversa. Divulguem o episódio, divulguem para as pessoas que vocês acham que vão ficar interessadas no que a gente conversou, mas também no evento, nas inscrições, porque é uma oportunidade. Então, né, compartilhem com quem vocês acham que é importante, e sigam os podcasts, então o nosso e o Que Tal um Mate, em todos os streamings em que a gente está participando. Sigam a gente, ouçam lá, para nos apoiar, para apoiar esses projetos assim. O Nós da Nutrição, ele tá em todas as redes sociais, vocês podem nos encontrar por Nós da Nutrição, nós com um Z, ou vocês podem mandar um e-mail maroto para contato@nosdanutrição.com.br, sempre ressaltando que o Nós da Nutrição é um projeto independente. Eu e a Tayana, nós desenvolvemos esse projeto maravilhoso nos nossos períodos vagos, que não são mais vagos, são laborais para o Nós da Nutrição. E obrigado a todos que ouviram, escutaram. A gente agradece também a vocês pela atenção e pelo carinho. É isso aí. E até mais. Tchau, tchau.